Amados, falando ainda sobre oração, trazendo aqui como nosso maior exemplo a própria pessoa de Jesus Cristo, queremos mencionar em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 25, as seguintes palavras. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele. Lá estava ele só. Aí o versículo 24 diz o seguinte: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então veja, esta passagem, ela nos revela que Jesus, após ter operado a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, ele compeliu os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. E após ter despedido as multidões, ele subiu ao monte para orar. Eu penso, amados, que os apóstolos já estavam bem cansados. Imagina estar alimentando aproximadamente ali 18 mil pessoas. Porque diz que só de homens havia 5 mil. Mais mulheres, crianças, né? Podemos elevar esse número aí a pelo menos a umas 18 mil pessoas. Estrategicamente, colocando de 50 em 50, de 100 em 100, e ali organizados, dando pão e peixe para aquela multidão, um trabalho árduo, né? Eles estavam ali naquele labor, naquela tarde trabalhosa, e depois que terminou o expediente, talvez algum dos apóstolos pensasse assim, agora ele vai nos despedir, podemos descansar um pouco. Não. Jesus falou assim, entre no barco e vá à minha frente e me espere do outro lado. E o que Jesus fez? Subiu ao monte para orar, sozinho. Amados, nós entendemos que Jesus orou ali, aproximadamente, né? Das 18 horas às 3 horas da manhã. 9 horas de oração. De maneira que a sua aplicação diante do Pai resultou que Jesus voltou caminhando por sobre as águas. O que nós entendemos nesse texto? Que se nós realmente seguirmos os exemplos do nosso Senhor, do nosso Mestre, naturalmente caminharemos sobre o mar de dificuldades que se apresentam na nossa vida. Se você está tendo muita luta sem resultado, sem resposta, é porque talvez, muito provavelmente, você está orando pouco. Mais vale estar na presença de Deus em oração do que horas intermináveis em uma reunião que só tem confusão, ninguém se entende, dissensões, discussões, briga, e com resultados minúsculos, pequenos. Porque nós acreditamos no nosso potencial, na nossa intelectualidade, no nosso senso de conhecimento, na nossa sabedoria, na nossa articulação. Nós cremos nessas coisas. Não, eu vou entrar na reunião, eu vou expor a minha estratégia e todos vão concordar comigo. Besteira. Geralmente os resultados das reuniões são minúsculos. Poderíamos ter
melhores resultados, poderíamos ter milagres extraordinários nos nossos encontros, nas nossas reuniões, se antes estivéssemos preparados na presença do nosso Deus. Olha o exemplo que nós temos do profeta Elias. O que temos revelado no capítulo 5, versículo 17 da carta de Tiago. Elias era homem semelhante a nós. Elias era um homem como eu, como você, sofria as mesmas debilidades, os mesmos traumas. Ele tinha as mesmas limitações que nós temos. O texto diz sujeito aos mesmos sentimentos. Mas continua o texto dizendo o seguinte: e orou com instância, orou com qualidade, com firmeza de propósito, para que não chovesse sobre a terra. Qual foi o resultado? Aí mesmo nesse texto responde: e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ah, amados. Então nós percebemos que quando Elias disse isso para Acabe, né? O pior dos reis. Israel teve 19 reis. O último, 19º, o rei Acabe, recebeu o epíteto, recebeu o adjetivo de ter sido o pior rei de Israel. Como se não bastasse, ele casou-se com a pior mulher do mundo. Jezabel era feiticeira, assassina e mandona. Acabe era apenas um boneco nas mãos de Jezabel. Foi ela quem estabeleceu o culto a Baal em Israel, mandou matar os profetas de Deus. O momento em que Elias estava vivendo era um momento de convulsão social, crise política, crise econômica, crise moral, perseguição, apostasia. Um momento pior e muito pior do que o que nós vivemos hoje. Mas é num momento como esse que Deus levanta um homem ou uma mulher, que esse homem ou essa mulher pode ser eu ou ser você, para trazer uma palavra de juízo para a nação. E ali em 1 Reis, capítulo 17, logo no primeiro versículo, ele olha para Acabe e diz o seguinte: olha, tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou. Olha o que Elias está falando para o homem mais poderoso da terra. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não cairá chuva e nem orvalho, nem gota, nem sereno vai cair. E ele conclui o versículo 1 dizendo: segundo a minha palavra. Irmão, tem que ter muita certeza, né? Ele não falou segundo a palavra de Deus. Isso nos faz tremer os joelhos. Segundo a minha palavra. Por que Elias tinha tanta certeza? Falar com o homem mais poderoso da terra. Aquele que ele sabia que ele poderia sair dali para a morte. Mas ele tinha certeza, porque ele sabia que antes de se colocar em pé diante do homem, ele estava prostrado diante de Deus. Antes dele estar diante do rei, ele estava prostrado ante o Rei dos Reis. Então, antes de você trazer solução eficaz, efetiva sobre a sua vida, sobre a condição, sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre a questão que você estiver passando, você precisa ter uma vida de oração.
Os céus esperam pela ordem da terra, entenda isso, amados. Deus não intervém. Os céus não se abrem se a terra, se um morador da terra não provocar essa abertura. Porque a palavra do Senhor está escrito no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Deus não faz absolutamente nada se não for através da oração de um homem ou de uma mulher dele, de um ungido dele. Deus pegou todo o seu poder, toda a sua autoridade e depositou em mim e em você. E agora Deus tem uma expectativa, conforme diz em Efésios capítulo 1, versículo 18, ele tem uma expectativa no nosso chamado. E a expectativa é para que nós tomemos uma posição e façamos valer a glória de Deus aqui na terra, que se manifesta através da nossa vida. Então, se você não tomar uma posição, nada acontece. Ou seja, pode acontecer, mas de forma desfavorável, de forma errada, errônea, contra a nossa fé, contra a vontade de Deus. Então, a oração nos coloca diante do Senhor para suplicar a Ele a sua intervenção. Mas se não houver súplica, se não houver oração, como é que haverá a intervenção de Deus? Eu e você somos os habilitados, a instituição habilitada no planeta para chamar, para trazer essa intervenção divina. Efésios capítulo 3, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida nos lugares celestiais, aos principados e potestades, pela igreja. Então o poder e a autoridade de Deus está em mim, está em si, está em nós, na igreja, para manifestarmos essa glória, esse poder de Deus. Queridos, os grandes avivamentos da história, pelo menos aí vamos analisar a história bíblica, os grandes avivamentos só aconteceram com o resultado de oração do povo de Deus. Se o povo de Deus não se movesse nessa oração, os avivamentos não aconteceriam. Amém, amados?